Minha Vida em Dois Mundos, Gleides Osborne Leonard. Como desenvolver suas faculdades psíquicas. Tantos livros excelentes foram escritos a respeito do desenvolvimento psíquico que parece não haver mais nada a dizer sobre o assunto, mas um grande número de pessoas, a maioria estrangeiros, escrevem pedindo meu conselho pessoal referente ao assunto. Posso aconselhá-lo sobre a melhor forma de conduzir uma reunião com voz direta, ou como fazer uma escrita automática. Ou clarividente pergunta. Na verdade, há centenas de perguntas que me fazem e me é muito difícil aconselhar alguém sobre a melhor forma de desenvolver qualquer uma destas formas de mediunidade, a menos que se conheça a pessoa, a sua saúde, a sua mentalidade e condições gerais, além dos arredores. Há muitos casos em que se poderiam desencorajar pretensos médicos se os conhecesse pessoalmente. Logo, sempre os envio a algumas instituições bem conhecidas, onde as aulas são realizadas para o efeito, e sempre com pessoas responsáveis e experientes que vão apurar suas qualificações e a conveniência a fim de incentivá-los a juntarem-se a eles, assim como se faz para desenvolver qualquer outro dom, como música, pintura, falar em público, etc. Em seguida, contar o custo, o tempo, a concentração e, assim de tudo, lembrar que um pouco de sacrifício está envolvido quando se quer fazer um trabalho da primeira classe como um vidente. Não apenas por pouco tempo, mas para ser capaz de continuar a trabalhar ano após ano, e mantendo-se a qualidade de sua mediunidade. Mas você pode dizer, eu realmente não quero entrar profundamente nisso e abandonar a minha própria vida. Eu somente quero desenvolver um pouco de poder, apenas o suficiente para permitir-me ver os nossos amigos espirituais ocasionalmente. Eu não quero dedicar a minha vida a isso. Bem, se é isso tudo que você deseja, se você decidiu parar apenas nesse ponto, você ainda pode seguir o conselho previsto nas páginas a seguir, mas você vai achar que é muito difícil traçar linhas a respeito de quanto você quer fazer ou não fazer. Os operadores espirituais que irão se reunir em volta de você a fim de ajudar o seu desenvolvimento, e você não pode fazer isso tudo sozinho, você sabe. Estão ansiosos para abrir os olhos de todos na Terra para a beleza e a realidade do mundo dos espíritos. Eles continuamente nos dizem que desejam espalhar este conhecimento sobre o outro plano, e uma grande alegria quando encontrar alguém encarnado, sério e disposto a cooperar com eles para este propósito. Há trabalho melhor do que demonstrar a existência do outro mundo para aquele sem esperança, triste, cansado? Pergunta. Posso chegar a este céu mais puro e estar com outras almas. O cálice de força diante de alguma grande agonia suscita generoso ardor, alimenta o amor puro, gere o sorriso que não tem nenhuma crueldade. Assim poderei me juntar ao coro invisível, cuja música é a mais alegre do mundo. G. Eliot. Estas palavras não te apelam, não estimulam o desejo de tornar-se uma taça de força para algum pobre irmão ou irmã que está abatido pela dor? E qual o meio mais eficaz do que dar-lhe a certeza da existência do outro mundo, onde eles se reunirão novamente, aqueles que amavam há muito tempo e perderam por um momento? Eu não quero dizer que você tornar-se-á um médium profissional, embora espere que chegue um dia em que um número maior de pessoas se qualifique, seja profissional da mediunidade, e portanto torne-se acessível a inquiridores genuínos, especialmente as pessoas de luto. Muitas pessoas desejam preservar o seu estado de amador e, com uma lei atual, através da qual qualquer pessoa que segue abertamente tal chamado pode ser processada e multada pesadamente ou até mesmo presa. Não se pode culpá-los a apenas um aspecto da questão. Eles são os que tornam extremamente difícil para os estranhos e pessoas que necessitam de ajuda psíquica para abordá-los. Provavelmente não entre em suas mentes. Nos primeiros dias do meu desenvolvimento, eu me rebelei fortemente contra a ideia de feita de que já deveria assumir o trabalho no sentido profissional. Foi só quando eu percebi que, trabalhando apenas entre meus amigos e conhecidos, que eu estava estreitando a esfera do meu trabalho, que eu finalmente consenti em tornar-me uma médium profissional.
Como seria estranho se um clérigo, um médico ou um advogado tivesse escrúpulos sobre a aceitação de honrarias pelo seu serviço? Devemos nos encontrar muitas vezes dizendo: ora, querida, nós realmente não podemos pedir ao Dr. Smith para vir novamente. Ele já veio 2 vezes recentemente, presumindo o seu tempo e a sua generosidade. Mesmo no caso de emergência, devemos nos sentir tímidos sobre a tomada de tempo do perito sem um quid pro quo aplicador. Todos os profissionais, especialmente os médicos, trabalham bastante sem interesses financeiros. Da mesma forma fazem os médicos, vários que conheço pessoalmente fazem tanto o trabalho não remunerado como pago, mas como os médicos, descrição e tanto quanto possível só prestam seu serviço para os casos de necessitados. No entanto, podem haver circunstâncias em sua vida que impede a doação do seu tempo inteiro e de sua energia para a mediunidade. Você pode ter outro trabalho muito importante a fazer referente a linhas inteiramente diferentes que você não pode desistir e que é o seu indeclinável dever de considerar, talvez para o bem de outras pessoas ainda mais do que o seu próprio. Nesse caso, eu aconselharia que você não tentasse o trabalho de transe. Manter uma forma de desenvolvimento normal, tais como a escrita automática, clarividência ou a cura, o que provavelmente deve vir antes de qualquer coisa, já que foi o único poder acima de todos os outros que o nosso Senhor usava quando esteve na Terra, a fim de demonstrar o poder de seus dons espirituais. Sabemos que ele usou a clarividência e possuía um poder maravilhoso de materialização, mas a julgar a partir dos registros do Novo Testamento, parece que ele praticou a imposição de mãos e cura, em geral, mais do que qualquer outro tipo de dom psíquico. Se possível, faça pelo menos uma visita a um psicólogo confiável e experiente, a fim de que ele ou ela ou o controle possam perceber a direção na qual o seu poder psíquico seja melhor desenvolvido. Também é possível que você possa lembrar algum incidente de natureza psíquica em sua vida que comprovará a conclusão a que chegou o médium. Por exemplo, um homem que sempre defendeu que ele nunca tinha tido qualquer evidência, como são positivas essas pessoas, que o levaria a supor que ele possuía qualquer poder psíquico de qualquer espécie. Fui a uma médium cujo controle de uma só vez percebido que ele tinha forte poder de cura, além do dom de diagnose, que é ainda mais raro do que a capacidade de curar. O homem mal podia acreditar que fosse verdade, mas o controlador lembrou de 2 ou 3 casos em que ele tinha sido levado para entrar em contato com alguém que estava doente, e que a sua presença tinha tido um notável efeito benéfico sobre o paciente. Alguns anos antes, disseram que seu filho estava morrendo de uma doença incurável e que uma operação muito drástica poderia prolongar sua vida, mas seria apenas a menor chance de salvá-lo. Ele sentiu uma forte repulsa diante da ideia da cirurgia e, sem qualquer motivo comum para chegar a tal conclusão, ele disse que alguma coisa lhe dizia que, apesar do veredito unânime dos médicos eminentes, que a sua criança não morreria, mas iria se recuperar completamente. Isso realmente aconteceu e o controlador do médium explicou ao pai como, em sua rebelião contra a conclusão dos médicos, ele tinha ficado em companhia de sua filha mais do que nunca e jogado para fora todos os seus pensamentos em direção à sua recuperação. Ele estava realmente usando seu poder de cura desconhecido sobre ela, e o contato físico e mental próximo a ela deu-lhe as condições perfeitas para exercer. Esse homem aceitou o conselho do controlador e leu vários livros sobre o assunto de cura. Aconselho escolheu os métodos que o atraía mais. Há um grande mérito em realizar tal feito, e foi em frente sem se juntar a qualquer classe ou receber qualquer instrução pessoal, exceto em relação a algumas dicas que lhe foram dadas pelo controlador naquela única sessão. Outro homem, quando disse que ele tinha um dom da clarividência, negou fortemente, embora ele dissesse que iria premiar tal coisa mais do que qualquer outra no mundo. Quando inquirido cuidadosamente a pensar e lembrar se ele não tivesse tido nenhuma evidência daquilo, ele disse: nem um pouco, nunca tive poderes psíquicos em minha vida. Sua esposa, interposta tranquilamente, apontou: bem, querido, o que aconteceu com aquela voz que você disse que ouviu nas trincheiras, que você disse que era parecida com a da sua mãe?
Ok, bem, sim, eu ouvi mesmo uma voz, ela me disse, saia desse lugar, meu rapaz, rapidamente. E eu fiz, ou teria sido morto no minuto seguinte. Bem, todos nós nos perguntamos, essa não foi uma experiência psíquica? Pergunta. Eu não sei, eu não tinha pensado nisso, mas sim, bem, acho que agora é que, pensando bem, deve ter sido psíquica. Mas eu nunca havia pensado nisso dessa forma antes, eu só ouvi uma voz que zoava como a da minha mãe. Esse homem tomou medidas para desenvolver seus dons psíquicos. Ele é um homem de negócio extremamente trabalhador, mas gastando as horas de maneira que pudesse gerenciar e aprender tudo sobre o poder psíquico, que lhe abriam as suas sensibilidades e os seus poderes de percepção. E ele disse que é mais bem sucedido, mais feliz e mais útil para outras pessoas do que nunca foram antes. Os muitos vislumbres ocasionais que obtém daqueles que já fizeram a passagem lhe dão mais força para passar as dificuldades de sua vida material, extenuante, alegre e corajosamente. Sim, você vai descobrir que um grande número de pessoas que tiveram alguma experiência psíquica definitiva e nunca a reconheceram como tal, ora, elas não sabem, nem eu, mas só podemos pensar que deve ser porque qualquer coisa de natureza psíquica tenha sido relegada para o caixote do lixo da memória da pessoa. Como alguém que não seja muito normal, por isso tem sido posto fora de uso rapidamente, onde ninguém vai vê-lo, nem você mesmo. A jovem viúva que conhecia a que chamarei de senhora A, teve um grande laço na forma de um parente mais velho que dependia dela. Não havia mais ninguém na família que pudesse ocupar o seu lugar, e ela teve uma existência solitária muito circunscrita em uma pequena cidade provincial, atendendo às necessidades da inválida por muitos anos, até que ela mesma chegou à idade mediana, quando a sua tia doente faleceu, deixando-a com muito pouco dinheiro. Felizmente, 1 ou 2 anos antes da tia desencarnar, a sobrinha havia entrado em contato com um médium que viu que ela tinha um excelente poder de clarividência, que poderia ser desenvolvido tranquilamente em casa. E ela deu-lhe algumas instruções simples, que vou repetir em um capítulo mais adiante. A senhorita A desenvolveu alguns dons, mas só progrediu lentamente. Um médium visitou a cidade novamente alguns meses mais tarde e disse que ela seria ajudada em seu desenvolvimento, encontrando algumas pessoas que estavam interessadas no mesmo assunto e eram seus vizinhos, que moravam próximo dali. O encontro prometido surgiu de uma forma aparentemente acidental. Muito tempo depois, os guias espirituais de minha amiga contaram-me do problema infinito que tiveram para trazê-la em contato com essas pessoas, que se provou ser a maior ajuda para ela. Em primeiro lugar, por falar com ela sobre o seu desenvolvimento de uma forma simpática, e em segundo lugar, que lhe permitia exercer a sua clarividência bastante elementar sobre eles, como muitas vezes ela sentia que deveria fazê-lo. Esta foi uma grande ajuda, mas a reunião pode ter ocorrido algum tempo antes, e um tempo precioso foi salvo, porque na primeira audiência o médium tinha aconselhado a minha amiga a participar da igreja espírita local, que ela, a médium, estava visitando naquela semana para trabalho de propaganda, endereçando a reunião de domingo à noite que era realizada lá regularmente. Essas duas reuniões foram realizadas por muitos anos em quase todas as cidades grandes ou pequenas da Inglaterra, País de Gales e Escócia. Se apenas um se der o trabalho de encontrá-los, lá. Agora a senhorita A tinha tomado medidas para encontrar o lugar de encontro, mas ela só passou e olhou para lá da esquina da pequena rua suja onde estava. Ela viu o carteiro local e sua esposa, e alguns do resto da congregação cujo estado social era ainda abaixo do que a do carteiro, e ela prontamente se dirigiu para casa outra vez. Temo muitas vezes que esse sentimento lastimável de snobismo existe e se disfarça sob pretexto de superioridade intelectual. As pessoas têm me dito, sim, eu sei que há uma igreja espírita em tal e tal cidade onde eu moro. E eu ouvi dizer que há um excelente círculo de desenvolvimento realizado em conexão com ela. Mas, minha querida, você deve ver o lugar e você deve ver as pessoas. Muito horrível em relação a tais palavras. Ele simplesmente não pode ser feito. Grelhas em um só, você sabe. Sim, muitas coisas podem irritar uma pessoa, se alguém lhes permite. Mas nesse assunto, como em outros, tem que se ter os melhores meios à mão, a fazer o melhor dele. Para retornar a senhorita, os guias foram muito compreensivos
E eles viram que esta, nomeadamente mulher, era apenas uma escrava para convenções e personalizada para o que eles esperavam. E em seguida a colocou em contato com outras pessoas que estavam, o que ela chamaria de sua própria classe, mas que estava frequentando a mesma igreja que ela desprezava desde que aberta. Naturalmente há algo a ser dito a favor deste ambiente, que não vai se sentir mais feliz em ambiente agradável, com pessoas cultas e refinadas ao seu redor? Pergunta. Provavelmente um pode realizar qualquer coisa mais facilmente em condições fáceis, mas não pode o desenvolvimento que é alcançado por esforço extremo e persistente, apesar de, não por causa de condições materiais, seja dos melhores e mais fortes crescimento no final. Por favor, não me acho egoísta se eu apenas referir-me ao fato de que o meu próprio desenvolvimento levou a colocar sob o que a senhorita A teria chamado de condições impossíveis, cercado por pessoas impossíveis, no gosto, até mesmo lugares sujos, as pessoas falando sobre todos os tipos de assuntos, mesmo brigando em poucos metros de distância do quarto em que tivemos que desenvolver. Mas fizemos o melhor possível. Florence, Neile e eu, para um pouco antes de cada um de nós sentados, carregados no ar com pensamentos aconchegantes e de prazer para os amigos espirituais que nos esperavam, pode estar se reunindo ao redor, preparando-nos para falar com a gente. Em outras palavras, nós fizemos as nossas próprias condições em vez de desperdiçar anos pela espera. Nossos anseios foram colocados de um lado por uma hora, os nossos pensamentos levantados, levantando em uma oração simples por uma bênção sobre as comunicações esperadas, comunicadores e nós mesmos. E nosso sórdido quarto desorganizado foi transformado em um pedacinho do céu. Conseguir isso noite após noite, sem dúvida, ajudou nós três a chegar alegremente através das vidas monótonas e aborrecidas. Tivemos que levar. Falando por mim, eu não acho que eu poderia ter tido a coragem de lutar por ele, se não fosse para este reconfortante momento de entrar em contato com os nossos amigos que tinham acabado de fazer a passagem. Felizmente a amiga de quem tenho vindo a contar possui um fundo de senso comum, apesar de seus pequenos preconceitos sociais. E ela trabalhou duro, lendo todos os livros que ela poderia pedir emprestado, pois ela não tinha dinheiro para comprá-los. Ela só tinha alguns amigos para experimentar o seu poder, mas ela conseguiu e eventualmente veio a Londres e fez um grande trabalho, plataforma útil, indo regularmente a todas as igrejas em torno de Londres, onde a sua clarividência foi muito apreciada. Alguns trabalhos necessários. Citei o caso da senhorita A, porque mostra que podemos realizar sem dinheiro ou influência. Claro que se você pode ir para um bom médium e obter conselhos, ele economiza tempo e possíveis erros, mas se você não pode fazê-lo e não tem confiança suficiente na sua capacidade de ir em frente sozinho, pelo estudo e abrindo seus poderes receptivos, em seguida não há outra maneira, mas geralmente requer o apoio de pelo menos uma pessoa. Isto é através da tabela, assim como eu comecei com Florence e Neile. De minha própria experiência pessoal, eu diria que esta é uma maneira muito boa de fato. O melhor método para a realização de uma mesa espírita você vai encontrar em outro capítulo. A tabela aparece para absorver uma certa quantidade do seu poder ou magnetismo. Vou chamá-lo de você, que é uma boa coisa em si. Como uma das dificuldades que você enfrenta é o de projetar o poder, enquanto ele está enterrado em que você não pode expressar-se ou produzir qualquer resultado. Na primeira você vai só ter uma inclinação habitual da mesa e a ortografia trabalhosa de mensagem. Mas por esse método bastante lento, você pode entrar suficientemente em contato com seus amigos espirituais para permitir que você pergunte-lhe se você tem qualquer dom especial, se você tem um guia pronto para ajudá-lo a desenvolver-lhe, assim por diante. Seus amigos espirituais podem dizer-lhe que é muito cedo para eles para ver exatamente de que forma e quanto o seu poder pode demorar. Se eles dizem que há um guia para participar com você, que tem algum trabalho especial para realizar através de você, ele provavelmente terá uma boa ideia sobre o tempo de formação da sua mediunidade, e ele irá dizer-lhe no mesmo instante. Você vai se lembrar que Feta me disse
quase logo que eu entrei em contato com ela, que o meu trabalho era para ser o de um médium em transe, que ela iria me controlar. Esta foi a última forma do mundo que eu desejava. Eu teria pensado adequado no meu caso. O guia raramente comete um erro. É claro que antes de pedir-lhe informações tão importantes, você deve certificar-se da boa fé de seus comunicadores espirituais. Se você se sentar regularmente por algumas semanas, ou se possível meses, em breve você vai descobrir se eles são o que e quem eles pretendem ser. Afinal, como você poderá provar a autenticidade de seus amigos na Terra? Só por conhecê-los da melhor forma possível, testando-os de maneira bastante comum. E se você descobrir que são honestos, verdadeiros e diretos, você confiar neles para qualquer medida razoável. Bem, se você aplicar as regras de bom senso comum da vida cotidiana nas suas sessões de mesa e qualquer outra forma de investigação, você não vai dar muito errado. Depois de estabelecer contato com o seu guia, seja por meio da mesa ou a ajuda de um médico totalmente desenvolvido, e constatar-se que tipo de desenvolvimento que você busca, então você pode ir em frente. Mas se os seus amigos espirituais lhe disser que não existe um guia pronto para você no momento, você não tem outro caminho a não ser esperar e participar do desenvolvimento de qualquer outro membro do círculo. Pode ser a sorte de entrar em contato com o seu guia e começar o seu desenvolvimento especial. Você vai ter uma grande quantidade de interesse e prazer de fazer isso, que vai além do conhecimento que você está ajudando no desdobramento de outra pessoa. Agnes, Florence e Neile foram mais altruístas concentrando-se em meu desenvolvimento, mas elas ganharam muita experiência psíquica e foram confortadas e ajudadas pelas sessões que todos nós compartilhamos. Embora Florence e Neile não foram aparentemente desenvolvidos para qualquer trabalho especial, seus próprios poderes devem ter sido desenvolvidos consideravelmente com as sessões, uma vez que tem mais fenômenos interessantes. Em sua própria casa, quando elas eram muito sozinhas. Foi sempre de um caráter espontâneo, que ambas tinham a forte convicção de que elas não souberam aproveitá-lo ou usá-lo em qualquer via pública ou profissional. Isso eu acho que foi uma pena, pois desenvolveu notável poder de fenômenos físicos, especialmente no movimento de objetos pesados sem contato. De qualquer forma, você vai ser um ganhador e não um perdedor, participando de uma sessão de mesa bem conduzida, com a participação de pessoas sinceras e graves. Se você está apontado para uma linha especial de desenvolvimento, ou se você simplesmente sentar e ajudar alguém. Antes de iniciar o desenvolvimento, uma das melhores coisas que você pode fazer é realizar um curso de controle mental ou de pensamento, para que você entenda o poder do pensamento e sua influência sobre tudo em nossas vidas diárias. Isso é o mais importante. A média das pessoas não entende nada, ou muito pouco, sobre sua mente superior. No livro de Ellen McGregor e Margaret Underhill, em desenvolvimento psíquico, que é referido como superconsciente, e eu gosto dessa palavra. Ele pode nem sequer saber de sua existência, da possibilidade de chegar até ele, e através dele, a casa do tesouro do mundo espiritual. A verdade, a intuição, a inspiração pode ser todas suas, por meio desta interconexão da mente consciente com o mais alto. Porque é a mente superior com a qual os nossos amigos espirituais entram em contato. E se há uma lacuna entre as duas mentes, muito pouco se pode esperar para filtrar para a consciência comum. Por ordinário quero dizer que parte da nossa mente que temos o hábito de usar no dia a dia através do qual se registram as impressões de coisas, objetivos e fatos. Esta parte das razões da mente compara, deduz e muitas vezes é errada em seus cálculos e julgamentos, mesmo quando o maior cuidado foi exercido na tentativa de chegar às conclusões certas. Mas quando se usa o contato maior ou superconscientemente,
encontra-se a intuição e a inspiração em todos os atributos do mundo e do espiritismo da verdade. Então os nossos amigos espirituais e guias podem nos ajudar, porque nós chegamos até o seu próprio plano de existência, podemos espiritualmente, mentalmente viver com eles às vezes. Isso não significa que devemos ignorar a vida física, os seus interesses materiais e deveres, ou deixar de exercer o nosso poder de julgamento e raciocínio. Longe disso, entrar em contato com o reino mais alto do pensamento. A realização do amor e da verdade vai aguçar nossas faculdades ordinárias, aumentá-las e lançar uma luz que ilumina em tudo em torno de nós. Uma lição importante deve ser dominada é o controle do pensamento. Refiro-me ao fechamento deliberado de pessimista, ciumento, invejoso, cruel ou de qualquer outro indesejável tipo de pensamento que está apto a voar em nossas mentes. Não devemos manter esses pensamentos. Pode ser difícil no início para impedi-los de entrar, mas diretamente nós damos conta deles. Devemos literalmente jogá-los para fora outra vez ao mesmo tempo. Não podemos permitir que nossas mentes tornem-se montes de lixo, desarrumada por quaisquer fragmentos prejudiciais que possam ser fundidos no meio do caminho. Qualquer dia, em qualquer tempo, nestes dias de estresse, sepultura, lutas e dificuldades. Pouco tempo atrás eu estava muito em contato com um homem e sua esposa. Muitas vezes eu vi os mais agradáveis e felizes espíritos das pessoas em volta do marido. Ele era um homem são, alegre e simpático, de quem todo mundo gostava. Sua esposa deveria ter sido também, como ela foi extremamente bondosa e generosa, mesmo a uma falha. E às vezes ela poderia ser o que é chamado de empresa muito boa. Além de ser jovem e bonito, o homem era mais velho e a planície de recursos. Embora eu sempre vi seus espíritos amigos visitando bastante naturalmente, aparentemente encontrando prazer em estar perto dele, eu nunca vi ninguém perto de sua esposa, uma vez que vi o pai de seu marido se aproximar dela e depois parar. Exatamente como se alguma barreira invisível tivesse sido colocada entre ele e a esposa. Ele pareceu surpreso por um momento, fez outro esforço para alcançá-la, deu-se e voltou e se juntou ao pequeno grupo feliz ao redor do marido novamente. Enquanto eu observava os dois, eu fui golpeada por uma espécie de condição luminosa que vi clara evidência ao redor do marido. Estendia-se por uma área de 4 ou 5 metros de seu corpo físico. Então olhei para a mulher e não só de não haver luminosidade, mas a atmosfera imediatamente em torno dela precisa ser consideravelmente mais escura do que o resto da sala. Parecia ser consideravelmente mais escuro do que o resto da sala. Eu me perguntava o porquê, mas depois de algum tempo em sua companhia eu descobri que sempre que qualquer uma das pessoas espirituosas eram mencionadas, elas sempre se lembravam dos detalhes mais angustiantes das respectivas doenças e mortes, ou qualquer infortúnio ou sofrimento que sofreram em suas vidas físicas. Ela dificilmente ou nunca mencionava o amor, a felicidade de coisas alegres que tinham feito ou dito. Assim como eu mencionei qualquer um que tivesse acabado de fazer a passagem, ela iria quebrar com: você sabia que ele morreu de fulano, de tal? Foi perfeitamente horrível, minha querida, meus sofrimentos eram terríveis, ela costumava. E aqui seguisse imediatamente uma categoria de queixas físicas dadas com tanto gosto e elaboração de cada detalhe infeliz, que eu acho que uma grande quantidade daquilo era imaginário. Mas veja, veio da mente de meu amigo, ele nasceu e foi realizado em sua mente. Se era verdade em substância ou não, se sua mulher visse alguém com um inchaço na gengiva através da dor de dente, ela sussurrava para mim: não devemos nos surpreender se isso era um crescimento maligno, entende? É apenas a maneira pobre que tia Emily começou, etc, etc. Um dia ela me perguntou por que eu nunca vi nenhum amigo espiritual ao seu redor. Então eu, arrancada de coragem,
e disse que ela estava fazendo uma indesejável atmosfera de pensamento sombrio ao seu redor, o que os seus amigos espirituais não puderam entrar. Ela foi surpreendida. De início, ela negou que ela era sombria e lembrou-me de que ela era sempre considerada a vida do partido, onde quer que fosse. O que era verdade, mas a festa não vi e a ouvi em outros momentos, como eu lembrei. Ela era uma mulher razoável e pensou seriamente sobre o que eu tinha dito. Quando eu a conheci novamente algumas semanas mais tarde, ela tinha melhorado enormemente. Eu era capaz de ver várias pessoas espirituosas muito próximas a ela. Sua saúde tornou-se melhor e seu rosto era em repouso, usava uma expressão inteiramente diferente. Os ataques súbitos de depressão em que ela havia sido assunto havia quase desaparecido. E ela me disse que assim que um pensamento destrutivo ou prejudicial entrasse em sua cabeça, ela diria: saia, não tenho tempo para você, saia, vá embora. É bem possível exagerar o negócio otimista, como um amigo meu chama. Um não deve impedir a entrada de todos os pensamentos de cuidado ou critério, ou tentar se tornar imune a uma sensação de perigo. Travando um pensamento de perigo e segurando-o com cuidado na parte de trás da mente, tomando cuidado para não deixá-lo indevidamente à sombra de qualquer de suas ações com as quais tenha obviamente nada para fazer, até o momento em que temos superado o período difícil que ela foi dada para nos avisar de algo. É uma coisa muito diferente de sermos vítimas e escravos de qualquer pensamento que permitimos entrar em nossas mentes e nunca aprendemos a dar a volta novamente. Para ser ridiculamente otimista não é apenas um sinal de alguma forma inata de egoísmo, mas muitas vezes leva a prejudicar quando a pessoa está investigando assuntos psíquicos. Alguns anos atrás, uma senhora, vou chamá-la senhora N, veio a mim para uma sessão. Nesse dia ela recebeu uma carta de um velho amigo cujo filho foi morto durante a guerra e tinha estado em comunicação com seus pais, enviando mensagens a ela através da senhorita N, sempre que ela ia a um médium, o que era muito frequentemente. Como ela era o que pode ser chamado um espírito ardente, esta carta continha um pedido urgente de que Jacob, o filho, devem ser feitas por Feda. Se ela tinha alguma mensagem especial para enviar a seus parentes, nenhuma outra indicação foi dada sobre a possível natureza da mensagem desejada. A senhorita ainda não me disse nada sobre isso, até depois da nossa sessão, em que eu tinha estado em transe, como de costume. Você recebeu uma mensagem de Jacob? Perguntei. Bem, não exatamente, respondeu a senhorita N. Feda era bastante estranho sobre isso. Eu disse que algo importante tinha acontecido e que Jacob estava cuidando de sua mãe. Era muito importante, mas Feda disse que não podia explicar. Algo a impedia, dizendo nada mais sobre isso. É claro, eu sei exatamente o que era. Jacob foi com a sua mãe, manifestando-se a ela como ele prometeu que iria fazer. Então ela apenas disse a Feda para não incomodá-la, como eu queria uma boa conversa agradável mencionando o seu próprio comunicador. E Feda estava ficando tão terrivelmente séria. Que pena que você não tentou obter mais sobre Jacob, observei. Não, disse a senhora N. Eu não queria estragar a minha adorável sessão, porque eu sabia exatamente o que era. Jacob tinha vindo fazer algo a mais inteligente para sua mãe, mostrando-se ou discutindo ou algo assim. Agora espere e veja se não tenho razão. Neste momento, quase antes que a senhorita N acabava de falar, eu via na minha frente um grande luz vermelha brilhante, exatamente como um sinal de perigo. Via objetivamente e mentalmente lá veio com ela a impressão de grande e repentino perigo, e uma certeza de que a senhorita M estava errada e que Feda tentou quebrar algumas novidades para ela de um modo trágico, mas que a mente da senhorita M estava tão oposta a isso, ela não foi capaz de perceber. Eu imediatamente disse à senhorita M
o que eu vi e senti. Ela foi muito positiva, que ela estava certa e eu estava errada, e meio indignada que eu pudesse sugerir coisas desagradáveis daquele tipo. Logo não pude dizer mais nada. 3 dias depois tive outra visita dela. Ela estava muito chateada, já que ela tinha acabado de receber uma carta do povo de Jack, explicando a razão pela qual eles haviam pedido uma mensagem especial dele. Era porque sua mãe havia sido atropelada e morta por um motor de caminhão na noite anterior. Estava escuro e ela não tinha notado as luzes do caminhão quando ele havia acabado de fazer uma curva repetindo na estrada. Eles estavam terrivelmente decepcionados com a versão distorcida da mensagem que Mr. N tinha passado para eles, e perplexo também, bem como poderia ser. A senhorita N percebeu quão teimosa ela tinha sido e enviou-lhes um relato completo de que Feda tinha realmente dito, e que eu tinha visto e disse depois que os ajudou de alguma forma. Relatei estes incidentes só para mostrar o quanto prejudica o persistente pessimista e, por outro lado, as pessoas podem fazer persistentemente otimistas. É preciso aprender a abrir-se à verdade com calma e sem viés para o que quer que seja. Todos os livros, tais como Em Sintonia com o Infinito e Pensamentos são Coisas, são mais úteis, e recentemente os 2 livros de Mr. Underhill, que já mencionei e que contêm informações completas e detalhadas sobre os poderes mentais e espirituais. E se você lê-los em conjunto com a senhorita McGregor e trabalho conjunto de Miss Underhill e aplicar-se a você os conselhos e regras perfeitamente simples neles contidos, você não pode errar e você já terá começado no bom caminho para atingir o seu objetivo. Muitos médiuns desenvolveram a sua energia psíquica sem qualquer prévia formação mental consciente e fizeram um excelente trabalho. O conhecimento espiritual e mental veio depois, com o resultado direto do trabalho mediúnico, mas eu afirmo que o melhor e mais seguro plano é entender e controlar a própria mentalidade, tanto quanto possível, antes de prosseguir com o desenvolvimento mediúnico. Desenvolvendo a mediunidade de efeitos físicos. O termo físico abrange uma ampla gama de fenômenos, como materialização, voz direta, telecinese, fotografia do espírito, etc. Tomemos a materialização primeiro. É um dos poderes mais raros e às vezes manifesta-se durante a primeira infância do médium. Ocorre espontaneamente em primeiro lugar, e os parentes e amigos de uma criança que possui esse dom ficam muitas vezes perplexos e assustados com os fenômenos que acontecem em tempos mais inesperados. O filho médio natural é geralmente muito sensível, prematuro e precoce em algumas coisas, atrasado, até mesmo estúpido e obstinado em outras. Difícil para os seus pais e difícil para si mesmo, como se nem eles nem ele tenham entendido o motivo dos acontecimentos estranhos que ocorrem na sua vizinhança. Nestes dias iluminados, é provável que algum amigo inteligente possa explicar a razão e que a criança pode ser tomada pela mão e guiada cuidadosamente através de sua juventude inicial, não suprimida ou matando os fenômenos, mas explicando-lhe de uma forma simples, ajudando-a a concentrar-se sobre qualquer assunto de absorção saudável, de preferência conectado com a vida exterior por alguns anos. Ela deve ser informada dos fatos sobre a vida após a morte e encorajada a olhar para aqueles que já desencarnaram como sendo gentis, amigos e sábios, que vão ajudar a protegê-la quando surgir a ocasião. O tratamento desse tipo baniria tanto aquele medo desnecessário de estar sozinho ou no escuro, que muitas crianças têm. Conforme o tempo passa, os fenômenos podem desaparecer e a criança esquecer tudo sobre eles. Depois, mais tarde, algo acontece que os traz para a sua mente, as manifestações começam de novo. Talvez de uma forma diferente ou modificada, mas suficiente para lembrar de suas primeiras experiências. Ela liga as duas juntas e decide fazer algo sobre isso, ou pode ter tido apenas uma pequena quantidade em sua infância, tão pouco que fora pouco notado na época, mas nos últimos anos pode mostrar-se mais fortemente. Para qualquer pessoa que pensa que ele ou ela possui poder para materialização, a melhor maneira de iniciar o desenvolvimento é formar um círculo com 5 de uma dúzia de pessoas, algumas das quais devem ser experientes assistentes, e um deles deve tomar a liderança inteira do círculo. Como regra geral, os assistentes formam um círculo completo, juntando-se às mãos um par de cortinas de algum material não muito pesado e pendurado
Em um canto da sala, sarja ou material de lã fina que faça uma sombra escura é bom. Encontramos com sucesso cor de vinho, mas também azul ou verde escuro. O médium geralmente se senta em uma cadeira na frente do gabinete, como é chamado o espaço por trás da cortina. Mais tarde, os guias podem dizer ou impressioná-los para sentar-se no interior do gabinete, deixando um espaço vazio no lado do círculo, tendo assim um formato de ferradura. Ou uma grande mesa pode ser usada, ao redor da qual os assistentes são colocados com suas mãos apoiadas na mesa, apenas na borda extrema. Seus dedinhos geralmente tocam, mas os polegares das duas mãos não devem tocar o outro. O objeto era para o poder de correr livremente em volta do círculo, de um assistente para o outro. Por isso, se um colocar seus polegares juntos, ele bloqueia ou corta a corrente naquele ponto. Por vezes, um médium materializado desenvolveu primeiro uma certa quantidade de condição de transe, seja da ordem semi ou totalmente consciente. Os guias que estão indo para manipular as forças psíquicas já são conhecidos por ele, e ele tem provavelmente sido controlado por uma ou mais. Se não, então esta parte do seu desenvolvimento provavelmente começa agora. E o controlador, falando através dele, o impressionando, pode alterar ou modificar algum dos arranjos de vez em quando. Se o círculo se sentar em volta de uma mesa, o mais provável é que as mensagens serão dadas através da mesa, no primeiro momento por inclinação, depois por batidas fortes. Isso aconteceu em um ciclo em que eu sentei. As batidas eram tão claras e distintas que só nós costumávamos chamá-las de batidas de carteiro. De acordo com o alfabeto, os guias vão soletrar quaisquer direções que eles gostariam de realizar e outras mensagens, mas não é assim de usar-se muito poder na obtenção de respostas para as perguntas, ou haverá pouco ou nenhum restando para a materialização. É necessário muita paciência, não se pode dizer quanto tempo passará antes que algo de excepcional ocorra, mas há certeza de serem sinais interessantes, como luzes, batidas ou ar, como se alguns corpos invisíveis estivessem movendo sobre o quarto, aromas doces, e os assistentes podem ser levemente tocados. O que quer que ocorra sempre é reconhecido imediatamente, para que os guias entendam exatamente o efeito que o seu poder teve em você. Eles estão experimentando com o poder, e é extremamente útil que eles sejam ditos com rapidez e precisão. O resultado do seu lado de tudo o que eles têm feito ou tentado fazer nos deles, no que diz respeito à temperatura e à iluminação da sala. Em primeiro lugar, você deve ser amena. Cerca de 21 graus foi a temperatura indicada pelo guia, muito bem sucedido e sabe com quem entrei em contato. Seria uma boa coisa ter uma pequena uma lâmpada elétrica de baixa potência, pintada de vermelho, uma pequena lâmpada de óleo com um tom vermelho, colocada em uma parte da sala mais distante, a partir do médio dos assistentes. A luz, não importa o quão fraca, não deve brilhar diretamente em ambos, deve ser desviada através da colocação de algum tipo de tela imediatamente em frente dos mesmos. Eu não tenho nenhuma dúvida de que os fenômenos físicos ocorrem mais facilmente e rapidamente na escuridão absoluta. Mas também acredito que seria mais vantajoso a partir de todos os pontos de vista. Se uma quantidade razoável de luz pudesse ser introduzida, os fenômenos podem ser ligeiramente mais fracos e demoram mais para produzir, mas valeria a pena. Nem sempre é o médico que se opõe à presença de uma luz, mas os assistentes que estão ansiosos para ouvir ou ver alguma coisa. Não tem a paciência de esperar mais tempo por isso na luz. Quando eles sabem que provavelmente vai buscá-la de forma mais rápida no escuro. Isso aconteceu em um círculo em que eu sentei. Fenômenos de um tipo mais interessante estavam acontecendo sob uma boa luz vermelha, mas sendo uma lâmpada um pouco velha de óleo desgastada, a luz flutuou. E percebendo que as manifestações, especialmente a voz direta, foram mais fortes em proporção com a fraqueza da luz, e um ou dois assistentes que estavam enlutados e foram muito confortados por ouvir os tons inconfundíveis de suas vozes perdidas. Solicitaram que a luz pudesse ser rastreada mais profundamente, de modo que as manifestações seriam mais fortes. Fizemos isso, e toques, vozes e todos os fenômenos palpavelmente melhoraram, mas o valor científico diminuído para qualquer pessoa cética. A partir desse momento em diante, como o médico começou a reagir aos desejos dos assistentes,
regulares por menos luz e para ser muito sensível a qualquer impaciência da parte deles por causa das longas esperas entre os fenômenos nas noites em que tínhamos uma luz mais forte. Então, depois de um tempo, nós nos encontramos sentados na escuridão completa, o que foi uma grande pena a partir de um ponto de vista probatório. Mantenham-se como vibrações sonoras constantes enquanto puder durante a sessão. Uma boa caixa de musical é uma grande ajuda, melhor do que um gramofone sem disco para ser mudado. E tudo que faz com que o movimento ou a perturbação indevida deve ser evitada a todo custo. Se os assistentes vão cantar baixinho, mais levemente as músicas adequadas ou hinos, é melhor do que nada. Normalmente, logo que uma manifestação começa, é melhor diminuir o som. E o guia pode já dirigir-se a você para parar de cantar ou parar de tocar a música inteiramente, tão logo quaisquer fenômenos definidos ocorram. É necessário certificar-se de antemão que o guia controlador deseje, se ele ou ela está suficientemente em contato com você nessas primeiras fases. Houve-se uma certa quantidade de voz direta na maioria das sessões de materialização, mas quando o ciclo determinar assentar para os fenômenos de voz sozinho, o procedimento é um pouco diferente. Às vezes, um médium que desenvolve um forte poder para a materialização pode exercer essa forma durante vários anos. E depois descobrir que seu poder está sendo usado mais e mais para a produção de voz direta e menos para a materialização. Ou um médium de voz direta acha que o seu poder é eventualmente utilizado para a materialização. Tenho conhecido casos de ambos os tipos. Talvez o médium de voz possui o poder de materialização no começo, em certa medida, mas não o suficiente para permitir que os guias para produzir tais fenômenos, mas sentados para a voz poder aumentar o poder. Os guias percebem isso e gradualmente introduzem um tipo diferente de fenômenos ao longo do tempo, mas de caráter físico. Então, se for o desejo do médium, eles vão provavelmente sugerir algumas alterações e ajustes na condução das sessões e avançar sobre as novas linhas. Um homem que possuía grandes dons como um médium de materialização e usou-os por muitos anos, encontrou sua saúde se deteriorando, e não, note-se, como resultado de sua mediunidade, mas pelas condições adversas criadas por alguns dos assistentes que se comportavam muito mal, enquanto ele estava em transe e reagiu em seu sistema nervoso. Tal aconteceu várias vezes, e os guias aconselham gradualmente a desistir das sessões de materialização, o que exigia um transe profundo, e eles usariam o poder para a voz direta, para que ele pudesse permanecer normal e consciente. Foi o que fez, descobriu que sua saúde melhorou bastante, pois ele pôde se proteger durante as sessões. Seus guias vão dizer se você deve concentrar-se no tipo de fenômeno físico mais pesado, chamado materialização, ou mais leve, que significa voz direta sozinho. Eu sei que os médios que são capazes de manifestar a voz direta, que dificilmente poderiam ser classificados como médios físicos, na verdade duvido que o ectoplasma seja usado em alguns casos, especialmente quando nenhum trompete é utilizado, e quando as vozes são formadas no ar, para além do médio ou assistentes. Como regra geral, a caixa ou espaço cortinado é desnecessário para o desenvolvimento da voz direta. Quando os guias aconselham o uso de cortinas, geralmente é porque eles desejam testar a força da potência através da produção de certos outros fenômenos, que muitas vezes acompanham a voz direta, tais como toques, luzes e aromas. Na verdade, esses sinais precedem a produção do fenômeno de voz em si. Vale a pena perguntar aos guias se desejam um gabinete para esse efeito. Se não, você simplesmente coloca os acompanhantes na forma de uma ferradura, estando o médio em uma extremidade. A assistente simpática e experiente deve sentar-se do outro lado da ferradura e deve decidir quaisquer pontos, tais como a colocação dos assistentes.
guias podem dar instruções especiais sobre isso. A escolha das canções ou cantos a serem cantados e assim por diante, de modo a evitar argumentos e discussões desnecessárias durante a sessão. O argumento é muito diferente do efeito harmonioso de cantar, ou calmamente conversando entre si ou com os espíritos comunicadores. Um método alternativo é sentar-se em volta de uma mesa de tamanho conveniente, no topo da qual não haja tanto polimento. Uma mesa plana e simples seria o melhor de todos, mas com uma forma redonda ou octagonal, com uma espessura não muito grossa, e geralmente é preferida. Não é fácil de obter uma madeira plana, portanto, a melhor maneira é lixar completamente uma mesa comum até que fique com pouco polimento. A trombeta feita de alumínio ou de cartão pode ser colocada no centro da mesa, se nenhuma mesa for usada. Ela deve ser usada e colocada sobre o chão, no centro do círculo, a menos que os guias aconselhem o contrário. Uma bacia de água fresca no quarto é uma boa coisa a enxaguar a trombeta, se for de metal, com água ou com esta seção ser recomendada. Os assistentes desempenham o papel mais importante no desenvolvimento da voz direta. Tente encontrar pessoas que possam permanecer normais, não sejam médios durante a sessão. O médio é a única pessoa que deve ser negativo ou registrar as impressões de natureza psíquica. Os assistentes devem ser alegres, bem acordados, prontos para reconhecer e admitir qualquer tipo de fenômenos que ocorrem sem ser excitável, inquieto ou agressivo. É surpreendente o quão difícil é encontrar assistentes que tenham essas qualificações simples e que aderem aos mesmos durante o decorrer da sessão. Descobri isso durante meu curso de 2 anos de sessão, a fim de desenvolver essa mediunidade por mim mesmo. Durante essas presentes sessões havia muito pouca evidência de voz direta, e de minha experiência mais tarde eu posso agora ver que o poder foi usado de muitas outras maneiras. Por exemplo, um dos assistentes passou a possuir o dom da clarividência e começou a exercê-lo durante as sessões, e quaisquer fenômenos de voz sempre foram cortados naquela noite. Eu mesma cometi muitos erros, porque tendo desenvolvido como médium de transe por fenômenos mentais, assim que os amigos espirituais se aproximaram, eu senti e sabiam às vezes o que estavam sentindo, fazendo o que pretenda dizer. E em vez de esperar por eles para tentar dar a sua mensagem, eu vou direto repetir o que eles tinham ouvido falar claro, evidentemente, usando o poder em dar-lhes através do canal físico de uma laringe, como eles costumam fazer, ou fazer vibração sonora de alguma outra forma. Mais tarde, Feder explicou-me que, ao tornar-me consciente do meu poder mental psíquico, eu tirei todas as forças disponíveis em minha direção e transformei isso em poder mental, de modo que, ao invés das vozes sendo produzidas fora e longe de mim, eles foram produzidos em e através de mim, como controle ordinário. Tão delicadas são as forças iniciais, e de fato em alguns estágios posteriores, que os próprios guias ocasionalmente são inconscientes quanto a saber se eles estão falando do lado de fora ou de dentro do médium. Isso apenas pode acontecer em raras ocasiões, mas quando resulta muitas vezes em acusações infundadas de fraude, porque as vozes estão localizadas como estando suspeitamente perto do médium. Sempre que o poder é fraco, através de qualquer condicionamento errado, o som sempre parece estar mais próximo do médium, mesmo quando ele está totalmente desenvolvido. Eu não poderia dizer que eu mesmo realmente possuo mediunidade de voz, mas me parece que tenho a capacidade de tirar qualquer poder latente do tipo que outra pessoa possa possuir. Nas minhas sessões de transe comuns, se o assistente possuir tal poder, mesmo que ele ou ela possa ser completamente inconsciente de sua existência, uma certa quantidade de voz direta pode ser ouvida para além distinta de mim mesmo ou do assistente. O som geralmente sendo localizado em 2 ou 3 pés e às vezes mais distante, longe de qualquer um de nós. Naturalmente é apenas um fragmento de uma voz, uma ou 2 palavras ou frase curta. Com a maioria do poder disponível sendo usada por Feder ao falar através de mim. Eu geralmente acho que um assistente com quem isso acontece pode, se ele ou ela vai desenvolver a voz direta, sentando regularmente para esse efeito. Nunca se pode dizer quanto tempo vai demorar para desenvolver esse dom. Eu
conheço um caso em que bons resultados foram obtidos após uma dúzia de sessões e outra em que o ciclo se sentou durante 3 ou 4 anos sem sucesso. Você pode ser incentivado a saber que todos os assistentes acharão que todos os dons que eles possuem serão fortalecidos nas sessões, apesar de terem sido impedidos de exercê-lo durante a voz, desenvolvendo as sessões. Em um ciclo desse tipo, você provavelmente vai encontrar que um ou dois assistentes têm latente ou parcialmente desenvolvidos clara evidência, clara audiência, escrita ou pura, se as sessões de voz são mantidas em boas condições e não durante muito tempo. 1 hora a 1 hora e meia é tempo suficiente. Tais dons devem melhorar grandemente nessas reuniões regulares. Este não seria aplicável no caso de um médico que já tenha tantos trabalhos mediúnicos regulares, como ele ou ela pode gerenciar de forma segura, para sentar-se num ciclo de desenvolvimento. Bem pode ser demais, a não ser que ele desista de uma certa quantidade de trabalho psíquico regular, quando ele pode encontrar o ciclo de desenvolvimento tranquilo e interessante. Um músico, um artista, um professor ou trabalhador de qualquer espécie não pode manter-se indefinidamente em uma linha de trabalho. Se você realmente decidir tentar desenvolver o fenômeno da voz, lembre-se de que precisa de muita paciência, pois pode levar um longo tempo, mas enquanto você está esperando, você não está perdendo tempo, mas nem os assistentes, pois seus outros poderes psíquicos e mentais estarão melhorando se uma condição feliz, alegre e harmoniosa for mantida durante as sessões. No que diz respeito à fotografia do espírito, tenho muito pouca experiência pessoal nesse desenvolvimento, mas uma vez devo encaminhá-los para o livro de Margaret Underhill e Ellen McGregor, onde instruções detalhadas são dadas. Eu mesma nunca tentei obter resultado desta forma e acredito que ele leve muito tempo para desenvolver esse dom, como o poder flutua muito. Durante os primeiros estágios, alguns resultados surpreendentes de prova podem ser obtidos e em seguida sem nenhum motivo aparente. Nada ocorre por um longo tempo. Eu acho que isso pode às vezes ser devido a alguma alteração que os assistentes têm feito de boa fé, mas que tem interferido com o fluxo de energia, sempre que você conseguir um bom resultado com qualquer tipo de fenômeno. Para manter as condições em que você obteve esse resultado, não importa quais sugestões podem ser feitas, com boa intenção pelos assistentes ou qualquer outra pessoa. É claro que os guias se os guias sugerirem uma alteração, tal é diferente, mas tanto quanto você puder, deixe como está. Minha vida em dois mundos, Gleides Osborne Leonardi.